Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, sejam bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com o ator Rodrigo Chueri, com uma carreira no teatro e também na fotografia. Nós vamos conversar um pouco sobre essas profissões. Fique aí, já se inscreva no nosso canal. Você é nosso convidado. Bem-vindo, Rodrigo Chueri. Nós queremos iniciar agradecendo profundamente por você ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigado. Sou eu quem agradeço. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho super bacana no canal de vocês. Eu acho que as artes cênicas precisam um pouco disso também, dessa valorização que vocês estão trazendo, dessa documentação, inclusive com jovens atores, que é uma coisa muito bacana, saber quais são as angústias deles, os anseios, e eu me sinto muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Que bom, Rodrigo. Rodrigo, quando é que nasce a vontade de estar nos palcos? Isso é uma pergunta interessante, né? Eu comecei a fazer teatro em 2009, né? Eu me mudei para Brasília quando eu tinha 5 anos de idade. Meus pais se divorciaram nessa época. E lá em Brasília que eu cresci. A minha vida foi toda lá, praticamente, né? E no primeiro ano do ensino médio, eu fui apresentado a 2 amigas que elas eram do teatro. E eu sempre, na minha vida, eu tive amigas mulheres. Sempre foi uma coisa muito forte em mim, assim, eu me identificava muito com elas. E aí elas me convidaram, vamos para lá, vamos nesse grupo, era um grupo de escola. E eu fui. E aí, cara, o bichinho mordeu. Aí foi uma coisa que a coisa pegou. Eu fiquei em 2009, 2010 e 2011, os meus 3 anos do ensino médio, segunda, quarta e sexta lá, sempre, pelo menos umas 4 horas por dia, a gente estudando, produzindo peças. A gente fazia muita coisa, porque era uma escola, então sempre tinha que ter uma peça de Dia das Mães, a peça dia do não sei o quê, dia do não sei o quê, as crianças, peça de final de ano, peça de início de ano. Então a gente vivia um boom assim de fazer peça. E eu acho que o que a gente mais gostava era de estar junto com pessoas que... Eu acho que o teatro é muito isso, né? É de poder compartilhar uma experiência física com outra pessoa, de troca, né? Querendo ou não, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é uma parcela do que é o teatro, que é essa troca, né? E, enfim, aí a minha vida acabou indo para um caminho diferente. Eu acabei passando para fazer engenharia mecânica na Federal de Brasília, e eu tentei seguir um tempo com um grupo paralelo, não mais o grupo de escola, mas os ex-alunos dessa escola se juntaram para a gente seguir com um grupo paralelo, mas acabou não dando certo porque as pessoas, enfim, cada uma tem um objetivo diferente na vida e as coisas, o tempo vai ficando mais difícil de se encontrar, né? E essa vontade acabou ficando ali guardadinha num canto especial do peito, e eu fui fazer engenharia mecânica. E eu tive a oportunidade, pela faculdade, pela UNB, de viajar e fazer um intercâmbio na Austrália. E aí, lá na Austrália, eu conheci, enfim, uma infinidade de pessoas diferentes. Eu tive a oportunidade de viajar para o sudeste da Ásia. Eu fui para Malásia, Singapura, Tailândia. Eu passei um mês viajando sozinho nas Filipinas. Então, eu acho que isso foi um repertório muito, muito, muito rico na minha vida. Eu sinto que é quase uma vida paralela que eu tive, né? E eu acho que isso enriqueceu muito o Rodrigo Chueri como cidadão, como pessoa. E quando eu voltei, eu não conseguia mais me ver fazendo engenharia mecânica. Eu olhava aquelas pessoas na faculdade, eu olhava aquela situação, as pessoas, de certa forma, indo contra a vontade delas de estar ali, de estar naquele lugar, e isso me incomodava muito. E eu fui alimentando uma coisa que eu não mais sustentava, né?
Por circunstâncias da vida, eu acabei vindo para São Paulo por conta de um acontecimento na família. Eu e meu pai voltamos. E aí eu acabei não terminando a faculdade. E aí eu decidi me profissionalizar como ator aqui. Falei, quer saber? Estou mudando de vida, é uma outra página na minha vida, então eu vou aproveitar e vou investigar esse lugar que eu sempre quis mergulhar mais fundo. E hoje eu sou muito feliz de ter optado por isso, apesar das dificuldades, é simplesmente uma coisa que faz parte de mim e que hoje eu consigo me ver fazendo uma das coisas que eu mais amo. Então, é mais ou menos isso. Na verdade, você deixou o teatro só dormindo um pouquinho, né? O gigante adormecido, quando você veio para São Paulo, ele sobressaiu sobre o resto, né? Você não desistiu do teatro nunca, né, Rodrigo? Você só É, foi tentar algumas outras coisas porque talvez você não estivesse maduro o suficiente. E essa viagem te trouxe esse amadurecimento, vamos dizer assim, né? Que legal isso, hein? Que história exatamente. bacana. Dá para escrever um livro. Ô, produção, vamos fazer o livro dele aí, já põe a capa do livro aí. Rodrigo Opa, vamos Chueri. fazer aí, É. vamos fazer. E o que é Nós lemos legal, as. É, e que eu pode falar. descobri há pouco tempo isso, né? Não que eu descobri, mas que eu realizei para mim, de que tudo isso foi repertório na minha vida. Tudo isso serve como material de ator, porque o ator nada mais é do que um vetor de uma história, né? E quanto mais material você tem dentro de você, melhor você consegue reproduzir essa história, mais possibilidades você traz para contar essa história. Então, eu sou muito feliz por todas as dificuldades que eu passei dentro da minha cabeça e dentro dessas diversas experiências que eu tive. Então, eu só tenho a agradecer. Eu não me arrependo de absolutamente nada das escolhas que eu fiz. Olha, e sabendo assim, o quanto você amadureceu, é que dá para entender o que eu vou te falar agora. Nós lemos aí no seu Insta a seguinte frase, aliás, uma frase que eu achei maravilhosa. O teatro me faz revisitar questões que a vida tenta esconder. Explica para a gente isso. Essa é a famosa reflexão do banho, né? Às vezes o chuveiro é um lugar para mim de criação que, cara, não sei nem explicar, mas às vezes eu tenho alguma ideia na cabeça e eu preciso sentar depois e organizar, né? Porque quando a gente coloca no papel, a gente enfileira as ideias, né? A gente consegue organizar isso. E eu sinto que a vida, esse hábito que a gente tem de viver, que na verdade é uma sucessão de hábitos, né? São atividades que nós fazemos e que muitas vezes nós não percebemos o que nós estamos fazendo. E o teatro, ele precisa que você saiba o que você está fazendo. Ele precisa que você saiba identificar um sentimento, ele precisa que você saiba identificar uma situação, porque senão você não traz em cena. E aí você começa a observar mais a vida, né? Porque o teatro nada mais é do que a vida em uma outra perspectiva, né? Você observa uma história, um recorte de uma história. E o que a vida tenta esconder é justamente o que a gente não quer perceber. A gente vai colocando debaixo de uma coberta todos os dias, né? A gente não encara de verdade os nossos sentimentos, as nossas frustrações. E o teatro ele precisa que você revele isso dentro de você, para você manifestar isso talvez em algum personagem. Então a minha frase foi um pouco com esse intuito de eu preciso revisitar as coisas que eu venho escondendo para eu poder ser um artista melhor, né? Acho que é mais ou menos isso, na época que eu pensei. Nossa, a frase é perfeita. A frase é perfeita. E é isso mesmo, né? A gente está o tempo todo, na verdade, porque a gente vai mudando também, né, os conceitos do que é viver, né? E a gente precisa revisitar o tempo todo para poder se conhecer melhor. Nós fotografamos e resenhamos a peça Milionária, de Bernard Shaw, e vimos você atuando. Como foi essa experiência na Companhia de Teatro do Círculo de Atores? Nossa, isso foi uma experiência fenomenal na minha vida, ter conhecido essas pessoas. É curioso, eu estava na escola fazendo a peça Desesperados,
com direção do Marco Antônio Pâmio, isso na Escola de Atores Wolf Maia. E num dia de apresentação, me aparece quem lá no final para falar comigo? Sérgio Mastropáscoa, Selene Marinho e a Marcela Horta. Só isso. E eu já sabia, né? Só isso. E eu já sabia quem eles eram, né? Enfim, eu sempre fui muito ao teatro, sempre gostei muito de assistir, sempre me interessei, enfim. E eles vieram falar comigo no final, Sérgio, puta, da hora teu trabalho, legal, esse humor anárquico, não sei o quê. E eu fiquei besta, assim, né? Tipo, gente, mas é uma peça de escola, o que que esse pessoal tá fazendo aqui, né? Aí, beleza. Aí, alguns dias depois, me liga o Thiago Ledier, que é o diretor da peça A Milionária, que inclusive já passou por aqui pelo canal. Aí ele, não, Rodrigo, é o seguinte, a gente viu o seu trabalho lá na escola e tal, a gente gostou muito, enfim, eu queria te convidar. E nisso, meu coração, o quê? Já estava 240 batimentos por minuto. Né? Queria te convidar a fazer um papel pequeno e tal, mas, assim, eu acho que você pode gostar e tal. E eu já falei, nossa, mas é óbvio, tô dentro, vamos embora, vamos fazer isso. E eu, na verdade, eu entrei substituindo o Thiago Carreira, que é um excelente ator também. Ele acabou tendo uma outra oportunidade em uma outra peça. E foi muito cortês comigo. E todas as pessoas do elenco foram muito bacanas. O Sérgio é uma pessoa fenomenal que eu quero carregar para o resto da minha vida, uma pessoa muito ética, um produtor que serve de exemplo para todos os outros produtores, né? A Selene também, os dois juntos, então, essa dupla dinâmica é sensacional. Eu só tenho a agradecer por todas as pessoas ali daquele elenco que foram um suporte muito bacana para o ator, para o início desse ator que eu quero vir a ser. Então, eu sou muito, muito, muito grato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles também no projeto Duas Vezes Show, como um assistente de produção ali da profissão da senhora Warren. Então, fiquei ali na coxia, vi tudo aquilo acontecer, acompanhei os ensaios. E não tem nada melhor do que trabalhar no teatro com gente bacana, com pessoas generosas, com pessoas que estão ali para te ajudar no que você precisar, que estão abertos a ouvir o que você tem a dizer. Então, o canal de troca ele é estabelecido, porque se é só uma via de uma mão, fica chato, né? Quando a pessoa é arrogante, tem a celebrity dentro dela, fica chato. E eles não, eles são gente. A pessoa que é de teatro, a gente sente, a gente vê, a gente respira aquele ar e você percebe, aquele ar te toca, né? E eu sou muito, muito, muito feliz por ter feito parte desse projeto e dessas pessoas terem feito parte da minha vida artística. Bom, pela primeira vez nós temos a oportunidade de conversar e agora a gente vai trocar o canal, né? Você vê que eu sou tão velho que eu fui no seletor de canais. Eu preciso pegar aqui um controle remoto. A gente vai parar de falar do ator para falar do fotógrafo. Como é que aconteceu a fotografia? Como é que acontece isso na sua vida? A fotografia, ela sempre teve presente, não a parte técnica, mas a do olhar. Eu sempre fui muito observador com as coisas. E no ensino médio, eu tive um amigo chamado Cássio Rodrigues que levava a câmera dele para tudo quanto é lugar. E eu ficava olhando aquilo e falava, cara, que coisa chata, né? Tipo, porra, nossa, mas precisa ficar registrando tudo, que não sei o que, não sei o que lá. E hoje eu entendo que aquilo lá era mais uma inveja minha, de querer representar e de viver talvez o que ele estivesse vivendo, de documentar tudo aquilo, porque alguns anos depois eu olhei todo esse material que ele criou e isso é um registro de uma época, de uma história, enfim, esse registro, esse documento, eu sinto que ele tem um valor muito importante. E a fotografia, ela tem esse potencial, né? E aí, quando eu estava na Austrália e eu tive um tempo para mim, eu decidi comprar uma câmera e eu comecei a aprender um pouco autodidata no YouTube e depois eu comecei a fazer alguns outros cursos e eu sempre gostei de retratar pessoas.
Hoje, inclusive, eu sou um fotógrafo retratista, eu faço retratos de pessoas. Eu adoro trabalhar com isso, porque eu lido com pessoas. Eu brinco que é uma segunda maneira de fazer teatro, porque é uma relação ali, você está de frente um para o outro, precisa ter uma troca, senão o produto final não é legal, né? Então, a fotografia aconteceu em 2014, lá na Austrália. E com a minha câmera, eu viajei para esses países do sudeste da Ásia, pude retratar culturas diferentes, eu vivi experiências diferentes lá, e eu acho que isso só agregou meu material como artista e como fotógrafo, né? Que também é um artista. É um artista. E aqui em São Paulo, lá no meu curso de profissionalização no Wolf, eu fui mais como um enxerido mesmo. Então, eu pegava minha câmera e falei, mas vocês não precisam de foto para a peça de vocês? E tal, não, precisamos. Tá, então eu posso fazer. E aí foi crescendo dentro de mim esse desejo de retratar o teatro, né? Que eu não separo, eu não seleciono, eu não acho que isso é melhor que aquilo. Eu acho que eu gosto de tantas coisas que eu faço com o maior prazer tudo isso, tanto o teatro como retratar pessoas, ou se for preciso tirar foto de outras coisas, eu também faço, porque o que me motiva é a troca. Eu acho que o trabalho artístico tem sempre uma troca, seja no pré-processo da obra, no processo ou no pós, como, por exemplo, numa obra de arte, né? Então, é mais ou menos isso. Algumas pessoas, elas dizem assim que o ator ele deveria ser capaz de interpretar qualquer papel. Você acredita nessa regra? E como foto, né, fotógrafo, também ele deveria saber fotografar qualquer coisa? Eu penso no ator como um ofício, é um trabalho como qualquer outro. A gente costuma, nós jovens, romantizar o trabalho do teatro, porque, enfim, faz parte também, né? A gente é um ofício que lida diretamente com o ego, então é uma profissão muito difícil de você se estabelecer e se manter com uma saúde mental. E eu sinto que ainda assim não deixa de ser um ofício como qualquer outro. Então, por exemplo, vamos pensar e comparar com um engenheiro civil, digamos assim. Não é qualquer engenheiro civil que vai construir uma torre. Não é qualquer engenheiro civil que vai construir uma casa de 8 andares, de 2 andares, enfim. Eu acho que as pessoas, dentro do seu ofício, elas se preparam para exercer determinada função. Então, tem gente que se prepara menos e, de certa forma, eu não acredito que essa pessoa possa viver um personagem de uma dimensão muito grande. E enquanto outros atores que, de certa forma, dedicam sua vida à arte, que tem um repertório gigantesco, esse sim, eu acredito que ele tem o direito e o dever de fazer um personagem grande. Eu não acho que qualquer pessoa pode fazer qualquer personagem. Eu não acho, eu discordo dessa afirmativa. Com relação à fotografia, eu penso de forma parecida. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente vive um momento muito delicado dessa era digital em que nós, jovens, a gente assiste um stories de 15 segundos e a gente já quer falar sobre isso, a gente já se acha dono da razão, já sabemos como executar aquilo e queremos ensinar para outras pessoas. E isso eu sinto que cada vez isso vai piorar cada vez mais. Então, o Twitter, você precisa se expressar em não sei quantos caracteres. Então, uma ideia, ela está sendo reduzida a alguns segundos de imagens, alguns segundos de expressão. E eu sinto que a minha geração faz muito isso, pelo menos da minha classe social, que são as pessoas que eu conheço. E eu sinto que a gente precisa se aprofundar mais nas coisas. Eu sinto um movimento muito grande de cada vez ser mais raso sobre alguma coisa, e o pior, querer compartilhar o quão raso se sabe. Ou seja, você está falando sobre coisas que você não sabe Você e não defendendo conhece. coisas que não conhece.
E eu sinto que a minha geração faz muito isso. E eu, de certa forma, quero ir um pouco de encontro a isso. Eu acho que a gente tem grupos de estudo e a gente sempre fala sobre isso, sobre quão profundo a gente deve investigar as coisas e não só ficar na superfície, porque quando a gente só molha o pezinho na água, isso não significa nada. Imagina, você molha o pezinho na água e quer mostrar para o mundo que você molhou, não faz sentido. Você precisa dar um mergulho, você precisa conhecer o lugar, depois sair, conversar com outras pessoas, entender o que foi aquele mergulho e não sair ensinando, né? Então, eu sinto isso hoje muito vivo em mim, de se aprofundar mais, de querer me aprofundar mais nas coisas, que é um movimento inverso dessa sucateação da cultura que a gente vem vendo por aí, né? A gente via antes temporadas, não vivia essa época, infelizmente, mas espetáculos que ficavam em cartaz por semanas, por meses, por anos. E hoje em dia é tudo tão mais raso, né? A gente precisa fazer porque logo no mês que vem a gente tem outro projeto, que tem outro projeto, porque senão a gente também não se mantém. Então é uma questão muito delicada essa, mas eu sinto que na minha vida eu encontrei pessoas que pensam de forma parecida, desse aprofundamento, de querer fazer isso com muita vontade, com muita maturidade, com muito discernimento do que é fazer arte de verdade, e eu sou muito feliz por isso. É o estar na superfície, né? É isso que a gente nota ultimamente. Então, eu fico naquela superfície e você fala de uma coisa assim, eu tenho que aprender a ouvir mais e falar menos, né? Porque eu tenho que ouvir, eu tenho que refletir para poder devolver, né? Se eu não fizer isso, eu estou sendo raso, como você diz, né? Eu estou falando de coisas que realmente eu não conheço. Eu abro um espaço aqui agora que eu vou chamar de Espaço Rodrigo Chueri, que é para você falar sobre os seus desejos, planos de trabalho, enquanto a gente atravessa esse momento aí tão complicado. O que está guardado aí na manga deste ator ou deste fotógrafo e o que a gente pode esperar aí para quando acabar essa doideira toda, ou mesmo enquanto a gente está confinado aí, o que a gente pode ver do ator? Olha, eu vou te responder com a maior sinceridade do mundo. Eu não faço a menor ideia. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça. Eu, inclusive, preciso aprender como colocar essas ideias em prática. Estou tentando, todos os dias eu faço um pouquinho isso. Mas eu evito pensar muito no futuro e eu tento fazer alguma coisa hoje. Então, é claro que a gente sempre quer chegar em algum lugar, mas a gente pensar no processo é muito mais interessante que pensar no produto final dele. Então, hoje eu vivo me alimentando do teatro, eu estou lendo bastante, eu estou revisitando o meu material como ator, como fotógrafo também, estou fazendo vários cursos, estou fazendo curso de roteiro, de design. Eu acho que tudo isso, um pouquinho de tudo isso, vai me tornar um artista melhor. E, enfim, vou começar uma rodada de live para fazer um bate-papo com algumas pessoas que eu acho interessante também, para justamente fazer o que a gente está fazendo agora, trocar experiências, investigar a vida de uma outra pessoa, em cima dessa ótica do que você pode oferecer para outras pessoas que pode ajudar, né? E esse é mais ou menos o Rodrigo de agora. E, Rodrigo, como é que a gente entra em contato com o Rodrigo Chueri, ator ou fotógrafo? Ó, basta você, pro Rodrigo Chueri ator, você clicar aqui, ó, ou aqui no @ Ele mandou Rodrigo você fazer Chueri, isso, né? Aqui embaixo, ó, né? aqui embaixo, e aqui em Nossa. cima eu vou deixar o meu portfólio, o meu Instagram de fotografia, que é o R Foto, e aqui embaixo o @ Rodrigo Chueri. Isso, E eles não são brigaram. dois Então, canais diferentes. tá ótimo. Isso. Rodrigo, foi um prazerzaço falar com você. Muito obrigado mais uma vez por ter participado, ter dado um pouquinho aí desse seu tempo de formação, né, de mais informação de ator e de foto aí, ter dado um pouquinho desse seu tempo aí para a gente aqui do teatro, do canal Teatro Entre Fotos. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu desejo muito sucesso para vocês, admiro o trabalho que vocês fazem, acho que é, de certa forma, nadar contra um movimento de sucateamento do nosso trabalho, e
ainda mais por isso eu admiro vocês. Então, espero que tenha longa vida o projeto de vocês e conte comigo para o que precisar. Obrigado, Rodrigo. E para você que está nos acompanhando aqui no canal, lembrando, deixa lá o seu joinha, né, o seu like, ativa o sininho para que você seja avisado, faça a inscrição, ativa lá para que você seja avisado de todas as novidades que a gente traz aqui no canal Teatro Entre Fotos. E também coloque ali no canal quem que você gostaria que estivesse aqui no canal conversando com a gente. Deixa lá, a gente vai tentar entrar em contato com a pessoa, falar para ela vir aqui para o canal, para você ver aí o seu fã, tá bom? Até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau!